Para a gente repercutir os reflexos da reforma trabalhista de 2017, a gente conversa agora com Alexandre Furlan, presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria. Seja muito bem-vindo e bom dia, Alexandre. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos aqueles que nos assistem para falar desse assunto que, para mim, ele diz bastante em relação a isso que você acabou de dizer dessas nossas economias. Alexandre, é muito relevante esse dado que vocês trazem nesse levantamento, né, mostrando que houve essa queda bastante significativa dos novos processos trabalhistas. Eu queria entender exatamente o que estava sendo mais litigado, que pressionava esses custos, principalmente do judiciário brasileiro, e que com a reforma vocês mensuraram que houve essa economia tão expressiva, né, de 2022, economia de 8 bilhões de reais, 6 bilhões de reais em 2023. Em verdade, Vitor, o que aconteceu foi o seguinte: na medida em que você tem uma maior segurança jurídica e que você tem um ambiente de negócios melhor, você se torna mais competitivo e mais eficiente. E o que a gente pôde apurar? A gente vinha num crescente até 2017 no número de demandas trabalhistas no Brasil. Nós chegamos a 2.760.000 ações em um ano. Com a vinda da reforma trabalhista em 2017, caiu mais ou menos entre 900 mil e 1 milhão de ações. Obviamente que depois, com a pandemia, por que nós fizemos esse recorte entre 22 e 24? Porque em 20 e 21 nós tínhamos os efeitos da pandemia e, obviamente, houve um arrefecimento do número de ações trabalhistas. O que está acontecendo agora? Com algumas mudanças que ocorreram de julgamentos por parte do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho, como a questão de você poder fazer autodeclaração para gratuidade, voltou a crescer o número de ações trabalhistas. Mas ainda a economia é muito grande, porque é aquilo que eu te falei, quando você tem um ambiente propício de negócio, você tem segurança jurídica, obviamente você economiza. E com que você economiza? Se eu tenho 1 milhão de processos a menos, eu não tenho que pagar advogado, eu não tenho que pagar custas processuais, eu não tenho que deslocar funcionários para participar de audiência. Então, isso gerou essa queda de litigiosidade, ela gerou uma economicidade muito grande. E é isso que o estudo procura mostrar. Ou seja, aquilo que a reforma trabalhista trouxe de positivo fez com que o nível de litigiosidade caísse bastante. Esse ambiente mais seguro, né, trazendo segurança jurídica, Alexandre, a gente consegue mensurar também um aumento, um incremento do ponto de vista de investimentos no país? Quando você tem segurança, muito provavelmente você vai ter maior capacidade de investimento, porque se olha vamos dizer assim, para um arcabouço jurídico mais propício e com mais segurança para que você tem. Por exemplo, quando nós trabalhamos a questão do enunciado sobre o legislado da reforma trabalhista, era simplesmente para dizer, no Brasil tão heterogêneo e com tantos segmentos distintos que têm especificidades completamente parte do que se trata no geral, você consegue ter mais segurança em fazer os acordos e as negociações coletivas naquele segmento específico. Por exemplo, não posso comparar o metalúrgico do ABC de São Paulo com o metalúrgico do interior da Paraíba, em termos de representatividade, em termos daquilo que ele tem. Então, eu pretendo, com a reforma trabalhista, negociar aquilo que não entraria o dispositivo constitucional lá do artigo 7º, eu consigo ter muito mais segurança e consigo ter muito mais facilidade de conseguir colocar investimentos para fazer crescer e rodar a roda da economia. Alexandre, ainda tratando sobre esse acordado, sobre o legislado, queria uma análise sua sobre essas discussões acerca da constitucionalização do fim da escala 6x1, da viabilidade e, evidentemente, também da possível pressão de custos e, evidentemente, também esse repasse para o consumidor final. Queria uma análise sua, se a gente fazer, na verdade, esse paralelo. Uma reforma recente, não tem 10 anos, que aponta que sobrepõe-se o que é acordado entre duas partes, o empregador e o empregado, aquilo que é legislado. Em paralelo, estuda-se uma possibilidade de uma nova constitucionalização acerca do mercado de trabalho. Como é que você vê essa correlação e, evidentemente, quais poderiam ser os impactos de uma emenda nesse sentido? Nós já tivemos a discussão sobre a questão dos horários de trabalho, da jornada, há mais de 15 anos atrás, isso não prosperou. E não prosperou muito porque que gera emprego
não é redução de jornada. O que gera emprego é crescimento econômico. E o Brasil já trabalha, em média, nós fizemos estudos, 39,1 horas, apesar de termos, obviamente, um limite legal de 44 horas semanais. Então, não é uma redução de jornada que vai fazer com que a economia se dinamize ou que rapidamente. E, portanto, nós entendemos que no Brasil tão dispar, tão diferente, como eu estava dizendo, tão heterogêneo, que você tem categorias econômicas com jornada menor, e você tem possibilidade de você fazer banco de horas, você tem possibilidade de hoje em dia, a forma de você trabalhar. Nós não acreditamos que seja viável você falar em redução de jornada. Um país que tem que falar muito mais sobre produtividade. Um trabalhador brasileiro produz 5 vezes menos que um trabalhador americano. Nos nossos índices de produtividade, nós somos um dos últimos países na escala da OCDE, quando são analisados. Então, nós não podemos tratar desse assunto simplesmente do ponto de vista ter mais lazer do trabalhador. Nós temos que tratar do assunto sob o ponto de vista de que a dinâmica da economia, não hoje no Brasil, ela não permite que você reduza a jornada simplesmente para dizer que isso é um auxílio ao trabalhador. Isso seria um desastre para a economia, na medida em que a nossa produtividade não cresce, e também que o que gera, como eu já disse, o crescimento econômico não é redução de jornada, o que gera não é redução de jornada, mas sim o crescimento econômico que vai fazer com que nós tenhamos uma economia mais dinâmica e, portanto, geremos mais empregos. Não é reduzir jornada que você gera emprego. Alexandre, em algumas ocasiões tive a oportunidade de conversar com o ex-presidente Michel Temer. Diversas vezes ele afirma que esse nível bastante baixo, né, de desemprego no país hoje, a gente tem esse dado, né, a taxa de desemprego em 5,6%, nas mínimas históricas. Ele atrela esse dado, essa diminuição do nível de desemprego do país, às novas regras propostas e aprovadas durante o governo dele por meio da reforma trabalhista. Queria entender se você concorda com essa leitura de que esse número, né, esse dado que hoje a gente tem no Brasil, alguns falam, inclusive, em pleno emprego, ele tem alguma correlação com esse projeto que foi aprovado em 2017? Eu diria que, em grande parte, sim. Nós temos, obviamente, outras nuances que nós deveríamos analisar, e se discute muito, porque você está tirando os dados relativos a quem recebe benefícios sociais desse cálculo. Então, obviamente, o nosso índice de desemprego talvez ele seja um pouquinho maior, e depois existe uma demanda inversa. As empresas oferecendo empregos e pouca gente se apresentando para suprir essas vagas. Mas, obviamente, o presidente Temer estava certo na medida em que aquilo que eu falei lá no começo, toda vez que nós tivermos regras claras e tivermos uma diminuição da insegurança jurídica, você tem um ambiente de negócios mais competitivo e eficiente, porque você diminui a burocracia, você diminui litigiosidade e, portanto, você reverte esse gargalo histórico de judicialização que a gente sempre teve no Brasil. O Supremo, o TST decidiram, por exemplo, nessa questão da gratuidade e da existência agora da sucumbência recíproca, voltaram aquelas aventuras jurídicas de ações semelhantes, que a gente chama de judicialização predatória, Ctrl-C, Ctrl-V, você pede o que você acha que você tem que pedir, se você ganhar ou não ganhar, você não vai ter nenhuma consequência. Então, isso está fazendo que volte essa curva de litigiosidade no Brasil, que poderia, obviamente, na medida em que a reforma trabalhista trouxe essa economicidade de 15 bilhões, continuar se perpetuando na medida em que você diminua a litigiosidade, mas se nós continuarmos a ter retrocessos, segunda-feira agora nós temos a audiência pública do Supremo Tribunal Federal sobre privatização, que tem um link com a terceirização. Se você for olhar a terceirização, quando se decidiu que você poderia terceirizar qualquer atividade, caiu mais de 90% do número de ações trabalhistas que ocupavam esse tema. Então, obviamente, quando a reforma trouxe, sim, uma tranquilidade muito maior para se investir, para se gerar mais emprego e teremos longe de uma diminuição gradativa e efetiva do número de desemprego no país. Aqui com Alexandre Furlan, presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria. Muito obrigado, Alexandre, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no CNN Money.
E imagina, Vitor, foi um prazer. Estamos sempre à disposição de vocês, que trazem informações extremamente relevantes e importantes para toda a sociedade brasileira. Muito Muito obrigado. obrigado. Também estamos à sua disposição. Portas sempre abertas.